Opa, galera! Dando continuidade na nossa aula de Química Orgânica, nessa aula nós iremos falar sobre fórmula estrutural plana, fórmula condensada e fórmula de linhas. Meu nome é Michael Lima e você está no canal Q de Química. Dando uma breve revisada no que vimos na aula passada, vou trazer para vocês aqui as 4 maneiras que o carbono tem de fazer 4 ligações e vamos analisar agora a geometria do carbono dependendo da sua hibridização. No caso da hibridização sp3, nós teremos uma geometria tetraédrica. Olha só, esse carbono aqui fazendo 4 ligações, ele tem hibridização sp3 e a geometria é tetraédrica. Para o carbono com hibridização sp2, nós teremos aqui a geometria trigonal plana. E para o carbono sp3, a geometria vai ser linear. Note que aqui nós temos duas possibilidades de hibridização sp. Nós temos aqui quando o carbono faz 2 ligações duplas e quando o carbono faz uma simples e uma tripla. Nos dois casos, a geometria vai ser sempre linear. Maico, agora como interpretar um carbono tetraédrico? Como é que eu vou saber aqui, ó, o que significa essa cunha tracejada? O que significa essa cunha cheia? O que significa esses traços? Eu vou dizer para vocês agora. Nota o seguinte, quando nós temos esses traços aí na geometria tetraédrica, isso significa que os ligantes estão no plano. Olha só, eu coloquei de vermelho ali o hidrogênio, os 2 hidrogênios que estão no plano. Significa o primeiro hidrogênio ali em cima, significa esse hidrogênio que está no plano, e esse outro hidrogênio aqui do lado esquerdo está no mesmo plano desse hidrogênio de cima. E a cunha tracejada, Maio? O que significa? Significa o quê? Que esse ligante aqui, no caso esse hidrogênio, está para trás do plano. Olha só, comparando com o do modelo aqui de bolas, nós temos esse hidrogênio aqui atrás do slide, está lá atrás. E por último, a cunha cheia, que significa o quê? Esse hidrogênio aqui, ó, nós temos a cunha cheia, representada pela cunha cheia aqui, ó, significa que esse hidrogênio está para frente do plano. Se a gente for mostrar aí no modelo de bolas aqui do lado, nós temos que esse hidrogênio em amarelo é esse daqui que está saindo do slide. Então, ele está na frente da sua tela. E esse aqui de azul está atrás da sua tela. Enquanto esses de vermelho estão na sua tela, porque eles estão no plano. Deu para entender? É uma coisa que você tem que imaginar tridimensionalmente. Ok? A parte mais aguardada chegou. Nós vamos falar agora de como analisar estruturas orgânicas. Trouxe aqui para vocês o butano, que é um dos principais componentes do gás de cozinha aí da sua casa. Então, se você for analisar as substâncias que existem aqui no gás de cozinha, você vai ver que grande parte é butano. Nós temos aqui 4 carbonos. Note que a fórmula molecular do butano é C4H10. Por que nós escrevemos a fórmula do butano dessa maneira? C4H10. Eu tenho que ter 4 carbonos e 10 hidrogênios. Sabendo que o carbono sempre vai fazer 4 ligações, nós montamos essa estrutura. O carbono ligado a um outro carbono, esse carbono ligado a outro carbono, esse carbono ligado a outro carbono. E cada carbono fazendo sempre 4 ligações. Mas como a fórmula estrutural é muito extensa, é uma coisa assim que fica bastante difícil da gente visualizar, nem sempre nós iremos utilizar esse tipo de fórmula para descrever os compostos orgânicos. Por isso que nós utilizamos também a fórmula condensada. O que é a fórmula condensada, Maicon? É uma fórmula mais enxuta, é uma fórmula mais compactada. Olha só, nós temos aqui 4 carbonos, aqui continuamos tendo 4 carbonos. Só que olha só, CH3C, esse H3C, aqui ó, o H3C. Esse carbono aqui está ligado a um carbono que tem 2 hidrogênios. Se você analisar aqui na fórmula condensada, esse carbono está ligado em 2 hidrogênios. Esse carbono aqui está ligado em mais 2 hidrogênios. Esse carbono aqui está ligado em mais 2 hidrogênios. Por último, esse carbono aqui está ligado em mais 3 hidrogênios. Se você olhar aqui, eu tenho esse carbono aqui ligado em mais 3 hidrogênios. Ok? Apesar da fórmula condensada ser uma boa maneira de escrever os compostos orgânicos, ela não é a mais utilizada. A mais utilizada é a fórmula de linhas, que nós vamos ver agora no próximo slide. Continuamos aqui falando do butano.
Essa aqui eu até marquei que é muito importante, que nós devemos saber interpretar as fórmulas de linhas. Mas como relacionar esse CH3, CH2, CH2, CH3 com esse desenho aqui? Eu digo para vocês, observem o seguinte. Cada pontinha dessa daqui, ó, eu vou ter um carbono. Observem aí que eu coloquei de vermelho. Quantos carbonos nós temos aí nessa estrutura, nessa fórmula de linhas? Nós temos 4 carbonos. Ah, Maico, é fácil demais então. Maico, você disse aqui que nós temos 4 carbonos. E os hidrogênios? Como que a gente vai contar os hidrogênios nesse caso? Eu digo para vocês o seguinte. Se aqui eu tenho um carbono, quantos hidrogênios eu vou ter? Ah, Maico, eu não sei. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Observe o seguinte, esse carbono que eu coloquei aqui, o laser em cima dele, ele está fazendo somente uma ligação. Eu preciso de mais 3? Então, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, Maico, ele está fazendo 2 ligações, ó. Então, ele precisa de mais 2, então ele tem 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 2, ele tem 2 hidrogênios. E esse carbono está fazendo somente uma, ele tem 3 hidrogênios. Então, na fórmula de linhas, o hidrogênio não vai aparecer. Ele fica subentendido, ok? Agora, fazendo um apanhado geral aqui do que vimos, sempre usando o mesmo exemplo do butano, temos a fórmula estrutural plana, que é muito difícil de escrever, muito demorada, muito trabalhosa, feio demais. A fórmula condensada já começa a ter uma certa beleza, vontade de escrever na parede do quarto. Só que a fórmula mais bonita e a que vocês mais vão utilizar é a fórmula de linhas, que é essa daqui. Então, gente, as 3 fórmulas estão representando o mesmo composto. Estão representando o butano de fórmula molecular C4H10. Um ponto interessante que eu queria trazer para vocês aqui é como analisar as fórmulas de linhas quando nós temos ligações duplas e triplas. Como contar a quantidade de hidrogênios nesse caso? Nesse caso aqui, nós temos quantos carbonos? Vamos contar primeiramente aqui. Vamos escrever a fórmula molecular desse composto aqui. Nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos lá? Coloquei os carbonos aí em cinza. Agora, Maico, a quantidade de hidrogênios, como que eu vou saber? Aqui, ó, esse carbono aqui está fazendo 2 ligações. Então, tem quantos hidrogênios? 2, muito bem. Então, tem 2 hidrogênios aqui. E aqui? Esse carbono está fazendo 3 ligações, tá vendo, gente? Então, ele tem mais um hidrogênio. Então, nós temos 2 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá a fórmula molecular C6H12. E aqui embaixo, nós temos outro composto, só que esse composto está fazendo uma ligação tripla. Aqui a gente tem uma ligação dupla e aqui a gente tem uma ligação tripla. Observem que esse carbono é sp. Ele tem geometria linear. Quantos carbonos, primeiramente, nesse composto? Nós temos 1, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Olha aqui um carbono aqui. 5 carbonos. Então, a fórmula molecular a gente já começa com C5. Coloquei todos os carbonos aqui em cinza para vocês acompanharem direitinho aí. E quantos hidrogênios, Maico? Aqui, esse carbono faz uma ligação, então tem 3 hidrogênios. 3, aqui tem 2, 5, aqui tem 2, 7, aqui tem mais um, 8. Então, a fórmula molecular é C5H8. Um ponto importantíssimo aqui é vocês não esquecerem que quando eu tenho fórmula de linhas com ligação tripla, eu tenho um carbono na ponta e eu tenho outro carbono na outra ponta. Não esqueçam disso. Agora nós temos aquela parte interessantíssima que é o exemplo só ouro. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de bolas de uma molécula qualquer. Nesse caso aí é o 3-metilpentano. Os hidrogênios são as bolas brancas e o carbono são as cinzas. E a gente vai fazer um pequeno exercício utilizando o que nós aprendemos na aula de hoje. O nosso objetivo aqui é escrever a fórmula molecular. Então, basta contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Nós temos aqui 6 carbonos e 14 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular. Agora, eu vou passar esse modelo aqui de bolas para a fórmula condensada. A fórmula condensada vai ser a seguinte. Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que são esses carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que aqui nós temos um caso interessante.
Nesse carbono aqui, no caso no carbono 3, que é esse carbono aqui, nós temos outro carbono ligado a ele, um grupo CH3. Olha lá, até marquei aqui de amarelo para vocês prestarem mais atenção, que esse grupo aqui está diretamente ligado a esse carbono com um hidrogênio só. Note aqui que eu só transcrevi esse modelo para a fórmula condensada. E agora a fórmula de linhas, Maico, como é que fica? Ó, fica muito fácil. Você tem 5 carbonos. Como é que eu escrevo 5 carbonos aqui? Olha como é que ficou. Aqui nós temos o primeiro carbono, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto carbono. Só que a gente tem aquela questão que eu falei para vocês. Esse grupo que está selecionado aqui, ó, esse grupo CH3, que nós ligamos aqui no carbono 3. Esse carbono, nós temos um carbono ligado a ele. Essa pontinha aqui é um carbono. Então, isso aqui é um carbono com mais 3 hidrogênios, tá? Não se esqueçam disso. Então, olha lá. Estou representando aqui esse grupo CH3 nos 3 exemplos que eu dei aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, galera. Se você gostou, se você conseguiu entender o que nós tratamos nessa aula de Química Orgânica, você deixa seu like aí e já se inscreve no canal. Nos vemos na próxima aula. Falou e tchau!